Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos esse papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado o nosso trabalho, né, de papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu gostaria de fazer um convite para a irmã ou irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o nosso Lar 2. O nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas ao cinema, né? E imagino que o nosso Lar 2 também levará. A narrativa do contexto, né, desse filme, ele é colocado um espiritual, um umbral, e um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm resgatá-lo. Observação, esse filme, Nosso Lar 2, a narrativa do contexto do filme não será retirado do Nosso Lar 1, do livro, né? E sim do Nosso Lar 1, e sim do livro, Os Mensageiros, né? Pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vá ao cinema. O comentário de hoje é sobre sexo é bom, mas às vezes é um problema. Então vamos entender isso. O que acontece? Quando a gente vai fazer sexo, né, com alguém, né, a moça vai fazer sexo com o homem, vai fazer sexo com a mulher com a moça, o que acontece? Vai ter uma troca de vibrações. Então vai ser uma troca de vibrações do que a moça sente, passa para aquele rapaz ou aquele homem que está fazendo sexo com essa moça. O que acontece? Então a gente tem que pensar com quem vai fazer sexo, independente de que seja, né? Porque às vezes tem situações que às vezes a gente estão sem nenhum tipo de relacionamento, né? E aí aparece uma pessoa, essa pessoa vai nos trazer problema se a gente não entender direito o pensamento dessa pessoa. Eu vou citar um exemplo. Uma vez, houve várias armadilhas, mas vou narrar uma. Eu sou divorciado, né? E eu morava sozinho. Não morava antes com minha mãe, morava sozinho. Morava numa casa e como eu tenho cliente de salão de beleza, eu conhecia muito um salão, né? Como os outros também, mas eu vou falar desse salão. Conhecia a dona e conhecia os funcionários, que eram meus clientes também. Mas só que eu só ficava com eles ali, e fico até hoje, tratando só pelo lado profissional. Lado da espiritualidade eu não coloco nada. Então eu não sei a escola religiosa de cada um e ninguém sabe da minha. Meu assunto é só profissional, né? Só dos meus talentos. Então eu não tinha endereço deles, né? E então eu tô um domingo em casa, que eu não saí para trabalhar, né? Aí aparece uma dessa que trabalhava como no salão lá, como cabeleireira, e ela pegou meu endereço, não sei porque, também me perguntei para ela, e ela falou que precisava falar comigo. Eu pedi para ela adentrar no meu lar e para nós conversarmos. E aí ela começou a falar que ela tinha separado do marido, né? E ela estava assim chateada pela forma que ocorreu aquela separação. Segundo ela, do nada lá eles tiveram uma divergência e como a casa era dela,
ele foi morar na casa dela e ele não levou nada. O que ele fez nessa casa foi uma obra dentro do banheiro. Então ele falou que da forma que ele entrou, o que ele trouxe ele ia levar, né? Então ele quebrou a obra que ele fez no banheiro toda e levou aqueles pedaços de cimento da obra que ele tinha construído. E ela estava muito chateada, muito aborrecida por causa disso. E até hoje eu não sei porque ela foi lá na minha casa me procurar, né? Podia procurar outras pessoas, me procurar logo a mim. E também ela pegou meu endereço. Depois o assunto, ela começou a levar para o outro lado, um lado sexual. E ela sabia que eu morava sozinha ali, né? Então, o que aconteceu? Se eu tivesse eu não tinha ali problema nenhum, porque eu estava divorciado, sem ter nenhum relacionamento. Então, ela ia passar aquele problema dela para mim, né? E aí ia ser um problema, né? Para mim, né? Aquele problema dela, por causa do meu desejo, que às vezes acontece isso. A pessoa faz sexo com qualquer pessoa, ela vai ter problemas. O médium, então, eu sou médium, né? Então ele tem que se cuidar sempre. E ali, eu poderia também pegar um vampirismo também, né? Do sexo, né? Por causa dela. E ela foi embora, né? E aí o assunto foi terminado, eu não falei mais nada com ela. Eu encontrei com ela outras vezes no salão, mas não falei nada com ela. Muito bem. E eu vou também agora narrar uma história do Divaldo. O Divaldo, ele ia para os locais das palestras. Então, para economizar, né, ele sempre dormia na casa de alguém para não gastar dinheiro com o hotel. Então ele foi dormir na casa de uma pessoa, uma família, né? Essa família, o pai, o marido, a esposa tinha uma filha, e essa filha morava com eles. Só que essa moça, aí ele começou a conversar com todo mundo no jantar, né? Depois ele subiu, foi deitar. Quando ele estava se preparando para deitar, bate na porta dele. Aí a Joana de Ângeles aparece para ele e fala para ele não abrir a porta, porque era uma armadilha para ele. Aí ele não abriu a porta. Aí ele perguntou, quem é? Aí a moça, eu quero entrar. Nisso que ela estava falando, o pai dela escuta, né? E entendeu que ela queria ter relação com ele, sexual com o Divaldo. Aí começa a agredir a moça. Se o Divaldo abre a porta para ela entrar, o pai dela ia ver entrando, achar que ele tinha combinado isso com a moça, com a filha dele. Olha só o problema para o Divaldo explicar aquilo tudo. Que tinha, né, marcado ali fazer aquele negócio na casa deles. Então a moça, ela já é acostumada por isso, por quê? Porque tinha um vampirismo, um obsessor que fazia isso. E esse vampiro obsessor queria que ocorresse conflito ali com o Divaldo, com o pai dela, né? Então tem momentos, olha só a armadilha, que o Divaldo não ia ter relação com ela e abrir a porta para falar com ela, né? Sem ter relação, imagine se tivesse, né? Aí foi explicado isso para os pais dela, né? Sobre o que estava acontecendo com ela. Então, é a vibração que nós temos, né? Então, os médiuns, então, eles têm que estar sempre cientes disso. E também, assim, até mesmo a pessoa que sabe que tem uma relação com a parceira, ou ela tem relação com o parceiro dela, o que acontece? De forma certa, o que acontece? Às vezes, uma pessoa, né, ou a esposa, ou o marido, foi para a fila de um banco, ou foi para um banco, ou foi para o mercado, se aborreceu, e ele ficou com aquilo chateado dentro dele, foi ofendido na rua várias vezes. Aí,
Se ele chega em casa à noite para ter relação com a esposa ou a esposa com o marido, essa pessoa vai passar aquele problema para ela, que ela não tinha. Então, às vezes ela está fazendo limpeza, né, espiritual nela, ela não tinha aquele problema, ela vai adquirir, né? E aí que é o problema. Então, quanto mais a pessoa... E outra coisa, fazer sexo, né, em qualquer local, né, de qualquer jeito, na rua, dentro de veículos, isso é um problema. Porque vai atrair vampirismo. O local que tem mais vampirismo, né, que as pessoas não se tocam, são os motéis, né? Então, o sexo é bom, mas às vezes é um problema. Então, cada um tem que procurar a entender isso, né? E procurar a pessoa certa. E também no momento certo também. Senão a pessoa vai ter problemas. Ou ela vai aproximar dela um obsessor, né, que seria um vampirismo do sexo, e aí vai fazer vários problemas. Então, é um problema quando a pessoa, principalmente os médiuns, né, não se toca. Ele pode prejudicar a sua vida toda ali por causa daquele relacionamento, né, que ele vai trazer problemas para ele. Então, as pessoas têm que pensar bem com quem vai se relacionar, o momento que está se relacionando, né, que cada um tem seus problemas. Então, é sobre esse aspecto. O próximo papo de domingo é o homem do futuro, né? Então, a gente vai entender esse homem do futuro, que então, a partir de 2057, nós vamos ter, já começa a engatear esse homem do futuro. Então, esse homem do futuro vai ser um homem inteligente, vai ser um homem que não vai se prostituir, vai ser um homem que não vai ser corrupto, vai ser um homem que não vai ser assassino, vai ser um homem que não vai comer carne, né, de espécie alguma. Vai trabalhar mais a espiritualidade. Porque nós vamos entrar, quando eu falo do homem do futuro, eu estou falando do futuro de regeneração, tá? No planeta e adiante. No planeta de regeneração, não se come carne, não pode encarnar espírito. O espírito não vai ter problema de saúde graves, como câncer e outras doenças graves, porque o espírito não vai... no planeta de regeneração, esse tipo de espírito não faz encarnação. Vai ter viciados em sexo, porque os espíritos que vão encarnar não têm essa necessidade, né, de passar. Então, não vai ter estupradores, não vai ter autista, não vai ter pessoas retardadas, não tem nada, pessoas defeituosas fisicamente. Então, o homem do futuro é esse, né? Um homem espiritualizado, né? Um homem que não come carne, respeita os animais, né? Um humano mais fraterno, né? Esse é o homem do futuro. Então, a gente vai falar, né, nessa temática toda desse homem do futuro. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, de comentário. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né, comentário com o papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário, mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.